Ora bem, e agora sim, vamos dar início a mais um webcast da Galileu. Sejam muito bem-vindos, boa tarde novamente. Eu sou a Gisela Ribeiro, eu venho da área da comunicação e vou estar aqui hoje convosco a apresentar-vos nada mais, nada menos do que um webcast na área da comunicação. Portanto, vamos conectar-nos para comunicar eficazmente à distância. Ora bem, como vocês sabem, a Galileu tem vindo ao longo do mês de abril a apresentar uma série de webcasts que têm como principal objetivo ajudar-nos, tendo em conta este desafio que estamos todos a viver. Assim sendo, aproveito desde já para agradecer à Galileu o convite e o desafio. Posto isto, o que é que eu vos trago, o que é que nos espera nesta hora, porque não temos muito tempo, então o que é que eu vou trabalhar convosco? Vamos compreender o ato de comunicar. Vamos identificar os pecados da comunicação à distância. É verdade, também existem alguns pecados na comunicação, aquelas coisas que não devemos mesmo fazer, os mandamentos da comunicação à distância e vamos fechar com os 4 pontos cardeais. Assim sendo, em jeito de início, vamos compreender o ato de comunicar. Ora bem, todos nós, em certa altura da nossa vida, já ouvimos uma ou outra definição de vários autores que nos dizem o que é isto da comunicação. O que é comunicar? Que partilham connosco e que nós vamos escutando, vamos lendo e acabamos por ter as nossas definições. A verdade é que todos nós sabemos que existe um modelo de comunicação. E neste modelo de comunicação temos essencialmente um emissor e um receptor. A ideia é que o emissor passe a melhor mensagem que conseguir ao receptor e que este a receba da melhor forma possível. Só que neste processo todo existe o canal. E é exatamente neste canal onde está a mensagem que existe o ruído. E nós andamos aqui durante anos e anos a encontrar as melhores estratégias de comunicação para combater esse ruído. Mas para combater esse ruído na comunicação presencial. Hoje aqui a ideia é dar-vos uma série de estratégias e de ferramentas para combatermos também o ruído, mas desta vez na comunicação virtual. Posto isto, é claro que existem uma série de barreiras e vou lançar-vos um desafio e vou perguntar-vos, na vossa opinião, quais é que são as principais barreiras na comunicação virtual. Eu vou olhando para ali, porque é onde eu consigo ver as vossas respostas. Estou a ouvir que estão aqui algumas pessoas com algumas falhas de comunicação. Deixaram de ouvir. Não sei. Bom, eu vou continuando. Se voltarem a não me escutar, por favor, digam-me que o técnico da Galileu está a acompanhar o webcast e poderá ver o que é que se pode fazer, ou então eu terei que desligar aqui alguma dos meus canais virtuais para falar melhor convosco. Diz que o vídeo está parado, não sei se posso continuar. Estou a ver aqui que a Vanessa diz que vê tudo. Bom, eu vou continuando. Já volto aqui a olhar para perceber se me estão a ver, mas efetivamente, olhem, o que está a acontecer aqui é nada mais, nada menos do que uma das barreiras à comunicação virtual. Ou seja, muitas vezes a qualidade do canal, aquele canal que nós selecionamos, pode não ser o mais indicado para determinado tipo de comunicação, está bem? E temos que estar muito atentos a isto quando falamos em comunicação virtual, portanto, quando estamos a falar com outras pessoas que não estão próximas de nós. Esta, de facto, é uma das barreiras, como eu vi alguém que escreveu, por isso temos que tentar, efetivamente, gerir o melhor que conseguimos. O mau ambiente à nossa volta, também este é causador de ruído, ou seja, para todas as pessoas que naquele momento partilham efetivamente a reunião ou o encontro virtual connosco. Então, seja a qualidade do canal, seja o encontro que estamos a ter, o sítio onde vamos ter esse encontro, tudo isso conta para que não exista efetivamente ruído. Assim sendo, um dos principais objetivos da comunicação é que ela seja completa, que ela seja confiante, que ela seja concisa, coerente e concreta. Portanto, quanto mais completo eu for a comunicar, melhor a mensagem vai ser entendida do outro lado. Se eu tiver uma comunicação que transmita confiança,
então efetivamente essa confiança vai chegar também ao outro lado, portanto à pessoa a quem eu quero transmitir a mensagem. O mesmo se eu tiver uma comunicação concisa, quanto mais coerente esta for, maior o impacto vai ter no outro, e esperemos que seja um impacto positivo, e o mesmo se aplica a quanto mais concreta esta comunicação for. Ao fim e ao cabo, estou aqui a apresentar-vos um pouco os chamados 5 Cs da comunicação. Contudo, estes 5 Cs existem e há já quem defenda 6 Cs, 7 Cs, até 10 Cs da comunicação. Eu, Gisela, por mim, ficava apenas com 6 Cs. E agora sim, peço novamente a vossa ajuda, os vossos palpites, para o C que eu colocaria aqui. Querem partilhar? Qual é o C que falta aqui? Temos aqui a Gisela Castro, que diz clareza. Pelo que eu estou a perceber, ainda temos aqui algumas pessoas com dificuldades a conectarem-se, portanto, com a questão do som. Entendo que outras estão a escutar-me bem, outras nem por isso. Portanto, vou aqui fazer um compasso de espera, só para ver se as pessoas que estão a tentar resolver esta questão conseguem, para acompanharem o resto do webcast o melhor possível. Ora bem, parece-me que sim. Parece-me que sim, que já está a correr bem. Assim sendo, vou voltar aqui a repetir. Palpites, qual é o C da comunicação? Outro C que eu colocaria aqui. O que é que acham? Portanto, apresentei os 5 Cs de há pouco. Qual é que agora eu colocaria aqui? Tchan, 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 tchan. Clareza, temos aqui coerente. Também, esses são os Cs da comunicação, efetivamente. Ora bem, mas se eu, Gisela, pudesse acrescentar um C, eu acrescentaria conexão. A verdade é que a conexão permite-me estar conectada ao outro. E se eu me conectar ao outro e se conseguir fazer uma comunicação completa, que transmita confiança, que seja concreta, que seja concisa e que transmita coerência, então, efetivamente, eu consegui conectar-me com o outro como se ele estivesse ao pé de mim. E é esta a magia. E é neste sentido que, para mim, este C é essencial. E nos dias que correm nós temos que o trazer. E temos que entender, efetivamente, que o facto de termos novas tecnologias, novos canais, novas ferramentas de comunicação, são eles que fazem a diferença nos dias que correm, mas que também nos permitem, se nós quisermos, ter uma comunicação conectada ao outro. Ou seja, permite-me estar efetivamente próxima do outro. E é isso que se pretende. Para muitas pessoas, e permitam-me partilhar convosco, para muitas pessoas a comunicação à distância é efetivamente algo que já acontece há muitos anos. Se nós imaginarmos as startups, principalmente muitas daquelas que estão no nosso país atualmente, as suas sedes não são em Portugal. Eles acabam por ter filiais espalhadas em Portugal e as sedes acabam por ser nos Estados Unidos ou em outros países da Europa. E estas pessoas, desde sempre, tiveram que lidar com a realidade de comunicarem à distância. Tiveram que encontrar ferramentas que as ajudasse, que as apoiasse a comunicarem com o outro de forma eficaz. Durante 6 anos, e partilhando a minha experiência convosco, eu fui diretora de comunicação e marketing de uma revista em Luanda. A minha equipa, a do marketing, estava em Portugal. Toda a parte da direção, toda a parte comercial em Luanda. E, efetivamente, nós tínhamos que comunicar. Com a desvantagem que não tínhamos a oferta de canais digitais que hoje existem. Mas desde cedo tivemos noção, tivemos consciência que precisávamos de ter ritmos de trabalho, precisávamos de criar as nossas rotinas virtuais, precisávamos de ter estratégia virtual para estarmos todos em conjunto, independentemente de termos um fuso horário diferente, independentemente de uns estarem lá ou de estarem cá, independentemente de serem países com realidades diferentes. Entendemos desde cedo que para que a comunicação fluísse entre equipa, tínhamos que arranjar as melhores estratégias para comunicarmos uns com os outros. É claro que comunicar à distância exige um esforço adicional da nossa parte. Sim, exige, eu não vos vou dizer o contrário. Mas também, atualmente, com os canais que existem, temos a oportunidade de os conhecer, de os explorar e de nos ajudarem nesta realidade que todos estamos a viver. Ou seja, a realidade do teletrabalho. E essa realidade é nossa, é de todos
nós e podemos recorrer a todas estas plataformas para que elas nos ajudem a fazer a diferença. É claro que para isto existem uma série de boas práticas, ou seja, as boas práticas que devemos utilizar na comunicação virtual. Agora sim, vou voltar a pedir a vossa ajuda. O que é que vocês entendem por boas práticas? Ou seja, aquilo que nós podemos e devemos fazer no que diz respeito à comunicação virtual. Cá estou eu outra vez a olhar para ir vendo as vossas respostas. Boa tarde, João. Já vi que o João acabou de chegar. Sim, senhora, estou aqui a ver a Manuela. É verdade, Manuela, cuidado com a apresentação, sim. Os objetivos, sim. Sim, Helena. Termos tudo devidamente planeado, é verdade, sim, senhora. Mais coisas que queiram partilhar. Foco e atenção, estou a ver, Mónica, exatamente, foco e atenção. Acaba por ser isso tudo que vocês disseram, e quem me dera a mim termos muito tempo, porque era da forma que eu falaria um pouco de tudo isto, mas acabei por optar por vos trazer apenas algumas daquelas boas práticas que eu acho que são essenciais nos dias que correm e que fazem efetivamente toda a diferença. Eu começo aqui pelo respeito. E respeito porquê? Eu começo no respeito porque hoje em dia não é porque eu estou num computador, que estou no meu conforto, portanto estou na minha casa, no sítio onde eu me sinto mais confortável, que eu não devo ter respeito e dar toda a minha atenção para quem está a falar comigo. Não é porque posso levantar-me para ir beber um café, para ir beber um chá, para ir buscar qualquer coisa, não é porque tenho a possibilidade constante de fazer isso que o devo fazer se tenho alguém naquele momento a comunicar para mim. Portanto, respeito pelo trabalho do outro deve de existir sempre, mas em comunicação virtual mais atentos temos que estar, porque lá está, a logística do outro, principalmente nos dias que correm, também é completamente diferente. E se marcarmos para estarmos juntos naquele momento, então devemos efetivamente estar juntos naquele momento. E isto é importante e é uma máxima que eu acho que todos nós devemos de praticar. Temas prioritários em primeiro lugar, reparei ali há pouco que alguém falava nisso, e é verdade, quando nós decidimos fazer uma reunião de equipa, porque efetivamente elas continuam a ser feitas, na minha opinião, e a sugestão que eu dou e tenho dado a todos os meus formandos, passa muito por enviarmos no dia anterior um e-mail com os pontos-chave da reunião. Mas mais do que os pontos-chave, estes pontos estarem efetivamente divididos por prioridades. Porquê? Porque desta forma as pessoas conseguem saber que das 9 às 11 são aqueles temas prioritários e naqueles temas eu tenho que efetivamente estar. Dá-me a oportunidade de fazer outras coisas, de poder sair da reunião, de poder organizar outras coisas, porque como sabemos, estamos num momento, num período de tempo em que as nossas logísticas internas, as nossas logísticas pessoais também contam. E desta forma, se tivermos um e-mail, eu sei, se consigo organizar-me, das 9 às 11 eu tenho que estar presente, o tema é aquele, diz-me respeito. E se me diz respeito, então eu tenho mesmo que me organizar em casa, organizar todas as minhas tarefas para estar presente com toda a atenção naquela reunião, naquele encontro, o que for. Daí ser muito importante termos atenção à forma como apresentamos os temas e colocar a prioridade para que as pessoas consigam ter essa liberdade, digamos assim. Interrupções. Lá está, não o devemos fazer numa reunião presencial e não o devemos fazer numa reunião virtual, porque efetivamente por questões como o som, que pode nem sempre estar o melhor do mundo, outras questões que nos ultrapassam, aquela pessoa está efetivamente a fazer-nos uma comunicação, a fazer-nos uma apresentação e nós temos que ser o mais objetivos possível naquele momento e escutar aquela pessoa, se tivermos dúvidas, claro que sim, interrupções que não dependem de nós acontecem, ninguém está livre, mas aquelas interrupções porque, deixa-me dizer isto ou aquilo, devem ser evitadas. Auriculares, extremamente importantes. É verdade que todos nós hoje em dia temos computadores com um excelente som, eles de facto permitem-nos falar sem os auriculares, mas está provado que aproximam. Nós mesmo agora, no início deste webcast, não é? Vimos as questões com som, tivemos pessoas que saíram, que voltaram, portanto, se eu não tivesse auriculares, provavelmente quem me estava a escutar mal ainda me escutava pior. E aqui temos que nos colocar um pouco no lugar do outro e entender e perceber que se queremos que eles nos escutem o melhor possível, então devemos utilizar todos os meios disponíveis
para que isso aconteça. Outra coisa muito importante é que estes novos canais digitais são fantásticos, são muito inteligentes e acabam por pensar em coisas muito práticas. E uma delas tem exatamente a ver com o som. Hoje em dia, mais do que nunca, nós não conseguimos controlar se o correio se toca à porta, não é? Se o carteiro vem trazer alguma encomenda. Hoje, mais do que nunca, isso acontece. Estamos todos muito dependentes, não é, das entregas online. Não conseguimos controlar isto para quem tem crianças, se elas choram, se elas acordam da sesta, se elas de repente decidem fazer, coitadinhas, mais barulho do que aquilo que é suposto porque não sabem o que é que os pais estão a fazer. A verdade é que nós não controlamos. Mas também não temos que nos sentir inibidos ou não estar presentes numa reunião, ou não estar presentes num momento importante, ou deixar de fazer uma entrevista de trabalho, ou deixar de fazer uma série de coisas por causa disso. É exatamente por isso que a maioria destas plataformas permite-nos desativar o som. E acontece que podem estar os barulhos todos do mundo a acontecer, mas ninguém os escuta. Nós ficamos mais confiantes, nós podemos estar a assistir àquela apresentação, temos os nossos ruídos de fundo, portanto normais da nossa casa, que acontecem, mas a outra pessoa não os está a escutar. E desta forma as coisas acabam por correr melhor e nós também nos sentimos mais seguros em estar na reunião. Portanto, não ficamos com aqueles constrangimentos, se agora acontece alguma coisa, ou se alguém toca e depois não ouço, e depois pode não ser muito confortável. Então, vamos usar e abusar dos recursos que estes canais digitais nos dão. Limites. Alguém faz ideia porque é que eu coloquei aqui limites? Querem partilhar porque é que estão aqui limites? Estava aqui a ver se alguém respondia. A Liliana, sim, Liliana Horas, certo? Mais. Respeito pelos tempos dos outros, sim, sem sombra de dúvida. Helena? Está mais alguém a escrever? Vou esperar. Vou esperar para ver exatamente o que é que dizem. Outras tarefas. Com pontualidade. Sim, senhora, é verdade. Olhem, é por tudo isso que vocês estão a dizer. Está certo. Mas também pelo facto de nós termos que nos colocar limites a nós próprios. E quando eu digo limites a nós próprios, é que estes novos canais dão-nos a falsa sensação de que podemos e devemos estar sempre online, estar sempre ligados. Eles permitem isso. E o que é que acontece? Damos por nós a achar que podemos estar a almoçar e a trabalhar, que podemos estar efetivamente a enviar e-mails à noite porque está ali tão perto e posso fazer, que podemos de facto fazer tudo nas horas que quisermos. É verdade, podemos, e a curto prazo resulta. A médio e longo prazo, aliás, não. E não resulta porquê? Porque nós temos que nos impor estes limites e temos que continuar a ter a nossa qualidade de vida, independentemente de podermos estar ligados e de podermos estar a trabalhar a qualquer hora. Estas plataformas, estes canais digitais, como preferirem, são os primeiros a terem estados. E eu posso utilizar esses estados, seja a dizer que estou a almoçar, seja a dizer que estou a fazer um trabalho importante para o escritório e não quero ser interrompido. Usem, abusem desses estados. Permitam-se explorar estas plataformas e ver todas elas e ver o potencial que elas vos trazem. Principalmente porque se nós não nos colocarmos limites, o outro do outro lado vai achar que nós estamos sempre disponíveis. E efetivamente eu posso estar disponível, claro que sim, mas existem uma série de outras coisas que nós temos que continuar a fazer. Se fazíamos uma hora de almoço no escritório, e às vezes tínhamos que fazer 15 minutos, então em casa ajam da mesma forma. Pode haver os dias que têm que fazer os 15 minutos, mas também há os dias que devem fazer uma hora. Não façam por opção, como eu tenho alguns formandos que me têm dito ultimamente, que estão a fazer praticamente sempre 15 minutos. Portanto, coloquem-se limites a vocês próprios, porque lá está, o facto de estarmos sempre ligados permite-nos achar que podemos estar sempre a trabalhar. Podemos, mas não devemos. E por fim, tenho aqui as atividades motivacionais, porque isto não são só coisas sérias. Quando eu falo em atividades
motivacionais. Tenho muitas pessoas que me procuram, principalmente nesta fase, e que me têm dito que já não conseguem fazer coisas com os colegas, que têm pena porque já não estão naquele ritmo de escritório, porque no escritório faziam muitas coisas giras e porque agora torna-se mais difícil. Haha! Torna-se difícil, mas não impossível. Nós podemos e devemos continuar a fazer coisas que nos dão prazer. E devemos fazê-lo. Imaginem, existe muito o hábito, pelo menos algumas empresas às vezes gostam de fazer, do pequeno almoço saudável. É verdade, não podemos fazer um pequeno almoço saudável todos juntos, mas podemos enviar uma receita virtual com um pequeno almoço saudável para os colegas. Aqui há uns tempos, uma amiga minha, isto antes da Páscoa, dizia-me que a empresa dela e a equipa dela decidiram fazer uma caça ao ovo virtual. E fizeram. Nós podemos continuar a fazer uma série de coisas e devemos continuar a fazer, mas temos que adaptar a esta realidade. Não devemos deixar de ter tempo para as nossas pessoas, para as nossas equipas, só porque achamos que agora é tudo digital, é tudo online, já não dá para fazer. Dá sim. Temos que ser criativos e entender o que é que podemos fazer com as ferramentas que temos ao nosso dispor. E aí sim começa a fazer a diferença. E aí sim começamos a adaptar-nos. A verdade é que, continuando aqui nas boas práticas, existem algumas coisas que todos nós, se calhar, temos tendência a fazer, mas que nos tiram o foco. Portanto, o foco do essencial, que é o nosso trabalho. Uma das sugestões que eu costumo dar sempre quando falo nesta matéria, neste tema, e que acaba por ser importante, é que hoje em dia nós temos grupos de trabalho por tudo e por nada. São importantes, mas temos que definir desde sempre o canal. Se eu tenho o canal das urgências, então para lá vai tudo o que é informação urgente. Se eu quero ter o canal das brincadeiras com os meus colegas de trabalho, então para lá vai tudo o que são brincadeiras. E isto é muito importante, porque em termos pessoais nós até podemos ter os nossos grupos e fazemos o que queremos dele. Em termos profissionais, as pessoas precisam de alguma orientação. E para precisarem de alguma orientação e tendo em conta que estamos em casa, e repito, todos nós com as nossas logísticas internas em casa, que são diferentes de pessoa para pessoa, é importante termos estas regras. Então eu sei que se de repente naquele grupo aparece uma mensagem, é urgente, deixa-me cá ver. Agora, sei que utilizo outros canais para outro tipo de comunicação da empresa. E desta forma eu não só consigo colocar nos limites que há pouco falava, mas consigo também ter consciência do que é realmente importante e urgente e do que é realmente para brincar. Até porque, reparem, quando são 3, 4, 5 pessoas numa empresa, se calhar conseguimos gerir da melhor forma. Agora, há muitas empresas que têm grupos de 30, 40 pessoas. E gerir grupos de 30, 40 pessoas nem sempre é fácil. Então vamos facilitar. Vamos utilizar novamente estes canais a nosso favor e vamos, em conjunto, entender urgências. Então, comunicamos por aqui. Brincadeiras, comunicamos por ali. Dia a dia, comunicamos por ali. E isto acaba por fazer a diferença, acaba por vos ajudar e acaba, acima de tudo, por ajudar que o trabalho flua com a mesma normalidade de sempre. Posto isto e ainda continuando nas boas práticas, venho-vos falar dos emojis. Sim ou não? Usamos, devemos de usar na comunicação, faz sentido, o que é que acham? Claro, tenho aqui alguém que diz sim, é verdade, sim. Tenho aqui um depende. Sim, comunicação informal, sim, sem abusar, quase sempre. Depende com quem estamos a comunicar, exato. Sim, dá a parte visual à conversa. É tudo isso, estamos em sintonia. É verdade, os emojis devem ser utilizados, sim. O que é que acontece nos dias que correm? Nós temos muita pressa e muita necessidade de resposta. Nós, quando estamos a contactar com um colega, nós queremos resposta, nós precisamos de informação, nós temos uma série de questões profissionais para resolver e que muitas vezes dependem da resposta do nosso colega. De uma forma inconsciente, acabamos por nos esquecer, é inconsciente e acontece com muitos de nós, de simples coisas às vezes como bom dia, boa tarde, estás bem, obrigada pela informação. Como eu não sei o estado de espírito do outro lado,
Como eu não sei o impacto que aquela comunicação vai ter no outro, os emojis vêm facilitar isto sim. Portanto, vêm facilitar este comportamento e vêm mostrar um pouco o meu estado de espírito e ajudam. Agora, claro, sem abusar. Se me disserem, Gisela, podemos escrever só com emojis? Não, ou como alguém partilhava no chat, se for num estilo informal. Claro que sim, com os nossos amigos, tranquilo, tendo em conta o grupo, tendo em conta as pessoas, quer dizer, estamos com os nossos amigos, em grupos de família, cada um faz o que quer. Em termos profissionais, temos que nos proteger um bocadinho destas situações. E então, sim, usar, mas não abusar, como alguém também disse. E ajuda, efetivamente, quando nos esquecemos das tais questões, como eu referi há pouco, do bom dia, boa tarde, não nos esquecemos por mal. Muitas vezes acontece porque estamos com pressa ou porque quando a outra pessoa consegue chegar à mensagem, não é porque lá porque eu estou a enviar a mensagem, não quer dizer que a pessoa esteja a ler ao mesmo tempo, já passou algum tempo. Portanto, nesse sentido, é preciso sim termos conta, peso e medida para que a comunicação seja eficaz e para que as pessoas entendam o que é que queremos transmitir com os famosos emojis. E chegamos aos pecados mortais da comunicação à distância. Pois é, aquilo que de facto não devemos fazer e devemos evitar ao máximo. Passo aqui a falar-vos da imagem ao background descuidado. Então, o que é que eu tenho a dizer-vos sobre isto? No que diz respeito à imagem, ao background descuidado, hoje em dia estes novos canais digitais, não é, dão-nos a possibilidade de nós escolhermos o fundo que queremos. E muitas pessoas têm falado comigo e têm dito: eu não gosto de apresentar a minha casa, não gosto de expor a minha casa, não gosto de expor as minhas fotos, não gosto de estar em reuniões com isto e de mostrar uma série de coisas. Então aquilo que eu prefiro fazer é ficar num cantinho, isolada, e faço as minhas reuniões assim. Atenção, todos nós somos livres de querer ou não querer mostrar a nossa casa. Mas a verdade é que hoje em dia estes canais digitais, não é, acabam por nos oferecer uma série de backgrounds que nós podemos e devemos utilizar. Basta explorarem estas ferramentas e conseguem escolher o fundo que vocês mais gostarem. Posso-vos até dizer que atualmente o IKEA já permite que nós façamos isto. Vamos ao site do IKEA, podemos descarregar a aplicação que quisermos, portanto a aplicação da zona da casa IKEA que quisermos, e esta pode-se transformar no nosso fundo. No entanto, a minha sugestão para este tema é que quando vocês fizerem isto, treinem muito antes. E é neste sentido que eu partilho convosco um exemplo de uma reunião que houve através do Microsoft Teams, em que a diretora precisou de reunir com 2 pessoas antes de fazer uma reunião com a direção-geral e ela passou o tempo todo da reunião de batata. Portanto, ela queria pôr um background simpático, acabou por não conseguir e quando deu por ela estava uma batata e esteve uma batata durante 1 hora de reunião porque não conseguiu tirar e porque quando eles conseguiram avisá-la, de facto a reunião estava quase no fim. Daí que explorar estas ferramentas é muito importante para também termos a certeza daquilo que estamos a fazer. E estes erros hoje em dia são normais, acontecem, mas explorem muito porque às vezes estamos a aplicar as coisas e achamos que estamos a fazer bem, portanto é extremamente importante testar. Outras coisas têm a ver com o distanciamento, está bem? E porquê que o distanciamento é um pecado mortal na comunicação à distância? Porque efetivamente, se eu estou a comunicar com alguém, eu devo demonstrar proximidade. Se essa pessoa está lá para mim, está do outro lado, eu devo estar próxima dela, eu não devo estar a fazer outras coisas, estar a olhar para o outro lado ou simplesmente achar que posso, só porque consigo estar a olhar ou a escutar a reunião e consigo estar a escrever e a fazer outras coisas que nada têm a ver com a reunião, eu não posso achar que do outro lado a pessoa não vai sentir que eu estou distante com ela. Portanto, é algo que é importante termos em atenção. O registro monocórdico, lá está, isto vale para comunicação, seja presencial, seja virtual. Não importa se eu estou a falar muito depressa, muito devagar, eu tenho que efetivamente dar ritmo ao meu tom de voz. Porque se eu estiver a fazer uma comunicação assim, por muito boa vontade que eu tenha, por muitos bons que sejam os meus temas, as pessoas efetivamente vão adormecer. Lá está, temos que dar ritmo, usar a nossa voz, muito ritmo, falar, subir o timbre, descer o timbre, é o que quiserem. Principalmente na parte virtual, exatamente por causa das barreiras de comunicação que vimos logo ao início. É uma forma de as ultrapassarmos, dar aqui sentido, ritmo à nossa voz.
E por fim, temos aqui o ponto de ser inflexível. E o que é isto do inflexível? Pois bem, muitas pessoas têm-me dito que não andam a participar de uma série de reuniões ou de uma série de webcasts, por exemplo, ou que não andam a ir a entrevistas de emprego, porque efetivamente continuam a acontecer, portanto continuam a ser chamadas, porque não, e as pessoas dizem-me, Gisela, é porque eu não me sinto confortável com o canal de comunicação. Eu não me sinto confortável com aquele canal. Eu estou muito habituada a trabalhar com o canal lá, portanto, agora fazer uma entrevista, uma reunião em outro canal digital que eu não estou habituado, tenho receio. Ora bem, foi aquilo que eu partilhei convosco no início. Há que explorar todos os canais e há que não ter receio de os conhecer. Porquê? Porque estamos todos no mesmo barco. E se há pessoas que já trabalham com uma série de canais digitais há muito tempo, se há empresas que há muito tempo têm o seu próprio canal para as suas equipas, há outras pessoas que não estão habituadas, que estão agora a entrar neste mundo virtual pela primeira vez e não têm de todo que se sentir constrangidos. Era aquilo que eu dizia e repito, estamos todos no mesmo barco, estamos todos a aprender. Não devem deixar de fazer. Treinem com amigos, existem uma série de sítios onde podem retirar informação, mas façam-no. Não deixem de o fazer, nem de incentivar as vossas equipas a explorarem, porque efetivamente de hoje para amanhã um dos canais que conhecemos como nosso pode deixar de dar, ou não dar da mesma forma, ou precisar de fazer uma atualização, e naquele momento eu poderei ter que mudar para o canal B. Portanto, é muito importante sermos flexíveis e termos esta capacidade de nos adaptarmos e estarmos em constante adaptação, porque esta é a nossa nova realidade. E é algo que eu acho importante partilhar convosco, porque muitas pessoas têm dito que têm tido essa dificuldade e acabam às vezes por ficar com receios que são naturais de existir, mas que podem ser ultrapassados facilmente. É explorar as plataformas e entendermos que estamos todos no mesmo barco. Posto isto, vamos para os mandamentos da comunicação à distância e agora sim, gostava de saber convosco o que é que acham que eu vou dizer aqui, portanto, aquelas coisas que são importantes e que devemos mesmo terem atenção. Sim. Ora bem, tenho ali a Ana a escrever. Sim. Periodicidade, sim. Sim. Feedback, boa. Tudo isso, sim. Começando aqui por algumas coisas, lá está, eu não vos trouxe tudo, não temos de facto muito tempo, infelizmente, mas trouxe-vos aquelas novamente que eu considero importantes e que considero que podem fazer a diferença. A comunicação não verbal é essencial. Nós somos muito comunicação não verbal, portanto, há quem defenda que mais de 90% da nossa comunicação é não verbal e efetivamente nós somos não verbais. O que é que eu quero dizer com isto? Que nós, tudo o que nós estamos a fazer numa comunicação virtual tem impacto, tem na presencial, tem na virtual, mas na virtual há aqui uma questão, e há uma questão importante. Se eu estiver, imaginem que eu estou numa reunião com a minha equipa, eu não estou efetivamente a ver, não é? A ver a pessoa que está à minha esquerda e a pessoa que está à minha direita. Eu estou a olhar para quem está a falar e nem sempre consigo olhar para elas constantemente. Numa comunicação desta forma, numa comunicação virtual, existem canais digitais que nos deixam estar a ver 10 pessoas ao mesmo tempo. Portanto, nós estamos todos ao mesmo tempo a ver-nos. E isso faz com que tenhamos em atenção que tudo conta, lá está. Portanto, a minha disponibilidade, a empatia que eu posso criar com o outro, o facto de estar atenta àquilo que o outro diz, tudo está a contar no não verbal. Eu não tenho que estar a falar para estar a emitir, não é uma sensação. E é exatamente isso que faz a diferença, não é? Que nos ajuda a criar empatia, que nos ajuda a estabelecer relação e numa comunicação virtual nós conseguimos estar-nos todos a ver. É importante estarmos atentos, é importante não descuidar disso. Algumas pessoas também me têm dito que acham que podem descuidar disso porque efetivamente estão num computador, nem todas as pessoas estão a ver e que podem fazê-lo.
E eu costumo reforçar exatamente com o contrário, que o facto de nós estarmos aqui, não é? Estamos a trabalhar. Lá está, eu estou a trabalhar. Portanto, a minha imagem conta, a minha postura conta. É verdade, não tenho que apanhar um autocarro, não tenho que enfrentar o trânsito, não tenho que apanhar o metro, não tenho que demorar 1 hora até ao trabalho. Sim, é verdade, mas eu estou a trabalhar. Logo, a minha imagem conta, a minha postura conta, a comunicação não verbal, seja para os meus colegas de equipa que já me conhecem há muito tempo, seja porque estou a trabalhar com um cliente, tudo conta. Assertividade continua a ser importantíssima. A assertividade é um estilo de comunicação e que deve continuar a ser utilizado numa comunicação virtual. Às vezes tenho pessoas que me dizem que preferem não falar, ou porque acham que não vão ser escutadas, ou porque estão num canal digital diferente e o outro não a vai escutar. É verdade, pode acontecer sim, mas existem outras formas de darmos a nossa opinião, de dizermos aquilo que estamos a pensar e de integrar e interagir com aquele momento, seja através de e-mail, seja depois de telefonar às pessoas, ou seja, não deixem de dizer porque às vezes o canal não é o melhor, porque às vezes têm algum ruído. Não consigo dizer naquele momento, tudo bem, mas deixa-me encontrar o momento oportuno e manter a minha assertividade, dizer aquilo que eu acho que devo dizer da forma correta e intervir, dar a minha opinião, ajudar, continuar a participar, independentemente de ser através de um canal virtual. A boa apresentação já falámos aqui, a empatia, permitam-me colocar empatia virtual. E empatia virtual porquê? Porque neste momento, como eu já referi, estamos todos a passar pelo mesmo. O que significa que todos estamos mais disponíveis para entender o que o outro está a passar. E às vezes acontecem imprevistos e às vezes acontecem situações menos simpáticas que não dependem de nós, dependem exatamente do momento em que estamos e elas acabam por acontecer. E efetivamente, quando eu falo em empatia virtual, é porque do outro lado a pessoa sabe que isso acontece, a pessoa sabe que pode acontecer. Por isso não tenham receio de errar, como eu dizia há pouco, ou de fazer as coisas menos bem feitas, porque acontece-nos a todos e estamos todos no mesmo sítio, no mesmo pé de igualdade e do outro lado, de certeza absoluta que a outra pessoa vai ter compreensão, vai ter disponibilidade e vai estar lá para vocês. Bom, em relação à boa ligação digital é importante, como viram nós aqui no início do nosso webcast, tivemos aquela sensação que nem todos nos estavam a escutar, não é? Sensação para alguns, para outros aconteceu mesmo, mas tentamos ao máximo e tentamos fazer com que as coisas funcionem e elas acabam por funcionar e acabam por estar lá, não é? E por correr bem. Linguagem adequada, importante, continua a ser fundamental, principalmente quando estamos a escrever. Porque quando estamos a escrever acabamos por dizer aquilo que queremos e aquilo que não queremos, muitas vezes com uma série de abreviaturas e do outro lado a pessoa pode não entender tão bem. Quebrar o gelo. Porquê que eu coloquei aqui quebrar o gelo? Porque que para mim acaba por ser extremamente importante quebrar o gelo e acho efetivamente que faz a diferença. Eu no outro dia estava a falar com uma amiga minha. Ela é uma diretora de uma área de negócio e estava-me a dizer que agora, nos dias que correm, ela passa a vida em calls, passa a vida em reuniões e que dá por ela todos os dias a ter 3 e 4 reuniões. E dizia-me que sentia que muitas pessoas da equipa dela pareciam-lhe um pouco constrangidas, que às vezes tinha algumas pessoas que estavam mais constrangidas do que outras. E eu estava a partilhar com ela o que é que ela fazia se ela entrava em reunião e se começava automaticamente a falar com as pessoas. E ela dizia-me sim, porque temos coisas para fazer, porque é importante e vamos fazendo. E depois estávamos as duas a falar e ela partilhou que houve um dos dias que começaram efetivamente a falar de outras coisas e que resultou. E lá está. Independentemente de nós conhecermos aquelas pessoas, estamos todos em registros diferentes. Portanto, ter aqueles 2 minutos iniciais, eu já nem estou a falar de 5 minutos, mas se tiver 2 minutos iniciais para falar com as pessoas, dizer umas brincadeiras, pode ser o suficiente para quem ainda esteja a adaptar-se a esta nova realidade ou não esteja a conseguir lidar tão bem, sentir-se confortável naquela reunião, porque realmente há pessoas que têm 2 e 3 reuniões por dia, 2 e 3 encontros por dia virtuais e que podem efetivamente precisar dessa ajuda. Lá está, do quebra-gelo e isso acaba por fazer toda a diferença. Outras dicas que considero importante e acho que fazem a diferença no contexto que estamos a viver.
Isolamento social em casa, lá está, quer dizer, andamos numa fase, infelizmente, não é, de isolamento lá fora, e agora venho eu aqui falar-vos do isolamento social em casa. Mas a verdade é que há alturas que nós temos que falar com as pessoas com quem moramos, isto para quem não mora sozinho, e que precisamos de ter aqueles minutos só para nós. Independentemente de do outro lado sabemos que temos colegas que respeitam e compreendem, há alturas em que precisamos daquele momento para nós, seja para estarmos ali a falar com colegas, seja para o que for. Eu no outro dia estive a dar uma formação e havia um exercício que eu estava a fazer com os meus formandos e eu precisei daqueles 30 minutos de exercícios só para mim e eles também tiveram que pedir 30 minutos em casa para aquele exercício específico, porque há alturas em que precisamos disto. Há alturas em que estes momentos fazem a diferença e devemos de os pedir sempre que tivermos necessidade. Manter as rotinas com os amigos é algo muito importante e que não podemos deixar que esta fase nos deixe colocar isso para trás. Ou seja, há uma série de coisas que podemos fazer. Sim, é verdade, não podemos ir jantar fora com A, B ou C, não podemos ir ao cinema, não podemos ainda fazer uma série de coisas que estávamos habituados a fazer. Mas estes novos canais digitais permitem-nos fazer outras e descobrir outras. Eu no outro dia falava com uma amiga minha que anda toda entretida 2 vezes por semana a fazer uma série de quizzes e de jogos com um grupo de amigos e faz os convites e eles encontram-se. Portanto, temos que redescobrir novas formas de estar com as nossas pessoas. Sim, não posso ir jantar fora, mas já existe uma série de programas que me permitem fazer um jantar com amigos. Portanto, é usar dessas ferramentas para não nos sentirmos tão sozinhos e para continuarmos efetivamente no nosso tempo livre a ter esta qualidade de vida com as nossas pessoas que são importantes para nós e podemos fazer a diferença e podemos jogar com elas e brincar com elas. Ao fim e ao cabo, estar presente. Empatia virtual, já falei sobre isto, é extremamente importante, é algo que estamos todos a passar por isto, portanto existe do outro lado, a outra pessoa do outro lado vai compreender aquilo que estamos a passar. Usar todas estas ferramentas, acima de tudo, para nos focarmos. E para nos focarmos porquê? Porque elas também ajudam à objetividade. Se eu conseguir gerir todo o meu dia, se eu conseguir gerir todos os canais virtuais e se conseguir organizar-me de forma a ser o mais objetiva possível, consigo também fazê-lo. E é importante criar horários para as tarefas, como eu há pouco li que alguém partilhou no chat. Sim, criar horários para as tarefas, sejam elas quais forem, para falar com as pessoas, para estarmos conectados àquelas pessoas, para marcar os momentos, sejam reuniões, seja o que for. É importante utilizar todas estas ferramentas a nosso favor. Daí que devemos descobri-las o melhor possível. Quem diz em usarmos as ferramentas a nosso favor, também diz em termos tudo o que precisamos ao pé de nós. Seja o carregador do portátil, seja o carregador do telemóvel, o que for. Hoje em dia é importante isso estar sempre ao pé de nós, porque se deixamos de estar presentes no momento em que é importante estar presentes, vamos perder mais tempo para voltar a entrar, para voltar a estar e acaba por haver aqui uma quebra desnecessária, está bem? Então é uma das sugestões que eu vos deixo, porque falo por mim, eu no outro dia estava a dar uma formação e achava que tinha o carregador comigo, não o tinha e às tantas o meu filho tirou e não sei onde é que o colocou e lá tinha um suplente que me salvou. Portanto, estou aqui a dizer-vos isto, mas eu própria no outro dia achava que o tinha, não confirmei e podia ter terminado ali uma formação e ter voltado a colocar as pessoas e iria perder tempo para mim, mas acima de tudo para eles, que são coisas que podemos evitar. Portanto, podendo evitar, é fazê-lo. Por fim, testar os melhores ângulos da câmara, ou seja, há truques e devemos fazê-los nos dias que correm. Quando não podemos aparecer em vídeo, é importante colocarmos uma fotografia nossa que mostre disponibilidade, para não aparecer apenas ali um ecrã vazio. Há uns que aparece o nosso nome, portanto em alguns canais digitais sim, pode aparecer o nosso nome, em outros canais digitais isso nem sempre acontece. Portanto, acaba por ser importante ter uma foto nossa, porque identifica-nos e mostra proximidade. E depois, todas as estratégias que existem, mais algumas, como eu vos mostro aqui o Príncipe Carlos, não é? Teve 1 hora, segundo o texto que eu li, para encontrar o melhor ângulo para falar à nação. Lá está, é importante fazermos para que o outro nos veja bem e que consiga ver aquilo que nós estamos a dizer da forma correta, sem cortes e sem nada que possa atrapalhar, no caso, aquela comunicação.
Ora bem, muitas pessoas perguntam-me também como manter a proximidade das nossas equipas nos dias que correm. Será que é possível? Será que o podemos fazer? Vale a pena? Deixamos só para quando tudo isto regressar à normalidade? Como é que fazemos? Será que as equipas estão próximas? Não estão? É possível e devemos fazer o máximo que pudermos para que as pessoas se continuem a sentir em equipa, para que as pessoas se continuem a sentir que estão connosco. Há pessoas que me dizem que andam a fazer reuniões diariamente, ou pontos de situação, como queiram, e outras dizem que andam a fazer uma vez por semana. Eu sou apologista de estarmos com a nossa equipa pelo menos de 2 em 2 dias. 2 em 2 dias, pelo menos, é essencial para manter o alinhamento, para sabermos que estamos todos alinhados e que estamos todos a falar do mesmo. Fora isso, realização de exercícios, sessões de brainstorming, destacar momentos de uma partilha oral, a criar ateliês dinâmicos, tudo aquilo que sentirem que pode fazer a diferença nas vossas pessoas, então sim, deve ser feito. Claro que isto tem a ver com a equipa de cada um, com aquilo que nós conhecemos da nossa equipa, com a forma como eles são, não é? Daquilo que eles gostam, mas é possível, claro que sim. Manter a proximidade não só é possível, como é algo que devemos todos fazer um esforço para dar alguma tranquilidade às nossas pessoas e para que elas se continuem a sentir parte da equipa e não sintam que às vezes estamos mais ausentes ou não estamos tão presentes. Não, é possível, devemos fazê-lo e devemos estar ao contacto com eles sempre que pudermos. Lá está, quem não pode todos os dias, pelo menos que tente estar de 2 em 2 dias, porque isso vai fazer toda a diferença. Bom, nós estamos quase a terminar. Isto foi um convite de algum tempinho para conhecerem aqui um pouco o mundo virtual, portanto, as boas práticas, aquilo que podemos fazer para que a nossa conexão e a nossa comunicação à distância sejam o mais eficaz possível. É claro que podemos fazer muito mais coisas, mas estas acabam por ser as essenciais e aquelas que efetivamente têm um impacto no outro e que causam a diferença. A verdade é que, permitam-me ler-vos aqui um excerto que eu retirei de um texto exatamente sobre comunicação virtual e que me fez sentido trazer-vos para aqui, que diz que a realidade virtual permite conectar pessoas de todo o mundo numa questão de segundos. Só por isso temos todos que estar gratos. Eu estou muito grata. Se tudo isto que nós estamos a viver tivesse acontecido há uns bons anos, nós não teríamos a possibilidade de estar como estamos, ou seja, a possibilidade de estarmos a trabalhar em casa, de estarmos em teletrabalho e de estarmos constantemente conectados com as nossas pessoas. Quem fala com as nossas equipas de trabalho, fala com os nossos familiares, fala com os nossos amigos. Estes canais digitais permitem-nos estar em contacto, permitem-nos estar presentes e é exatamente aqui que, através de uma boa conexão, a tecnologia veio aproximar-nos. Também sei que em semanas a tecnologia digital avançou anos. É verdade. E é exatamente por isso que acontecem aquelas coisas que são esperadas e aquelas coisas que às vezes podem não correr tão bem. Mas lá está. É ir tentando porque estamos todos no mesmo barco, estamos todos a caminhar para o mesmo sítio e estamos todos no mesmo processo, o processo de aprendizagem. E foi exatamente por isso que eu vos trouxe esta imagem do Robert Kelly em entrevista à BBC. Lá está, os filhos dele entraram pela porta, ele não conseguiu conter e do outro lado, só quando ele sentiu a tal empatia virtual que eu vos tenho vindo a falar aqui, foi quando ele descansou e finalmente esboçou um sorriso. Do outro lado, perceberam, não é, que não dependia dele, não dependia da senhora que estava a tomar conta dos filhos. Aconteceu, porque são crianças e elas são assim, elas são inesperadas, elas aparecem quando querem, portanto acontece. E a partir do momento em que acontece, do outro lado está a empatia virtual e temos que lidar com essas situações com a maior naturalidade possível, porque às vezes não depende de nós. Outra coisa que vos trouxe é quando nos esquecemos de desligar o vídeo. E agora sim, eu trouxe-vos um mini vídeo, eu vou passá-lo. Vocês não vão ouvir com o meu som, da mesma forma que eu vou estar a escutar, mas o técnico da Galileu vai agora enviar-vos por WeTransfer para que vocês possam ter o som. Assim sendo, aqui está o vídeo. Achei interessante trazer-vos, mesmo para quem ainda não conseguiu descarregar, se vir apenas a imagem, consegue ver o que é que se está a passar.
Portanto, eles tentam avisá-lo, ele continua, até que decidem ligar-lhe. Aqui está, como eu partilhava convosco, lá está, estamos todos a aprender, portanto, nem sempre nos lembramos de desligar a câmara e estas coisas podem acontecer. Estamos todos no mesmo caminho, no mesmo processo, no processo de aprendizagem. Espero que tenham conseguido. Estou aqui a ver os comentários, sim, pelo menos estava vestido, é verdade, mas lá está, são coisas que acontecem e que continuam a acontecer e nós continuamos todos em processo de aprendizagem. Estamos quase a chegar ao fim e, neste sentido, aquilo que eu agora partilho convosco em jeito de conclusão é para continuarmos a ser criativos e a superar as expectativas, está bem? Mesmo que seja de uma forma virtual, criar proximidade mantendo a nossa presença, evitar eventuais ruídos e comunicar sempre de uma forma eficaz. Acreditar que a tecnologia neste momento está-nos a aproximar acima de tudo e que com uma comunicação eficaz chegamos ao outro da forma que queremos chegar. O técnico da Galileu vai agora enviar-vos um outro vídeo. Este sim, que podem ver depois, mas eu achei muito importante trazer-vos para aqui, porque isto foi um presente que a Tuna de Coimbra decidiu fazer e são mais de 50 pessoas a cantarem para todos os portugueses ao mesmo tempo, numa única só voz. Utilizaram todas as plataformas, todos os canais digitais que tinham e depois fizeram uma música para nós e para os profissionais de saúde também em especial, não é? Neste momento eu achei bonito partilhar convosco e enviar-vos para que ficassem com eles. Portanto, neste momento, exatamente, neste momento já estão a ter. Vocês não conseguem ouvir mesmo que eu coloque aqui e é exatamente por isso que o nosso suporte técnico da Galileu vos está a enviar. Muito obrigada por este momento que estiveram aqui, que me estiveram aqui a escutar. Obrigada pela vossa disponibilidade, obrigada pela vossa atenção e obrigada pela participação. Se tiverem alguma questão neste momento que eu possa responder, sintam-se à vontade. Eu vou estar aqui. Estou aqui a olhar. Alguma dúvida e se precisarem de alguém em relação a este webcast, contactem por favor a Galileu, que a equipa da Galileu que está a tratar deste webcast está disponível para vos ajudar e para responder a todas as questões. Muito obrigada!